acadêmicos. Nesta aula vamos ver alguns exemplos de funções de várias variáveis. O primeiro exemplo trata sobre determine o valor de f no ponto 3 de 0 e o domínio das funções abaixo. Em seguida, faça um esboço do gráfico do domínio, ou seja, nós queremos inicialmente encontrar qual é a imagem dessa função no ponto 3 e 0, depois fazer o domínio geral dessa função, verificando suas restrições, e em seguida fazer o esboço do gráfico desse domínio. Lembrando que são funções de duas variáveis que a gente vai estar trabalhando nesses dois itens. Então, o gráfico do domínio ela vai ser no plano cartesiano xy. O gráfico da função ela é em 3 dimensões, x, y e z, mas veja que ele quer apenas o esboço do gráfico do domínio. Nosso primeiro exemplo aí, ele traz a função f de x igual a raiz quadrada de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Ele quer que você encontre primeiro a imagem dessa função cujo domínio é 3 e 0, ou seja, qual a imagem dessa função no ponto 3 e 0. Ou seja, o que devemos fazer aqui, basicamente, é substituir os valores desse ponto na função. Ou seja, x é igual a 3, y é igual a 0. Então, nós vamos ter f no ponto 3 e 0 é igual a raiz quadrada de 25 menos 3 ao quadrado, porque x é igual a 3, menos o y. Quem é o y? O y é 0. 25 menos 3 ao quadrado é 9. Então, eu vou ter raiz quadrada de 25 menos 9. Porque 0 ao quadrado é 0, não há necessidade. 25 menos 9, 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Ou seja, nós encontramos a imagem cujo o domínio a imagem dessa função cujo domínio é o ponto 3 e 0. Ele quer saber também qual é o domínio geral dessa função. Como nós vamos encontrar o domínio? Para determinar o domínio de funções, em que nós trabalhamos já lá também no cálculo 1, na matemática básica 2, que domínio de funções são os reais, no caso aqui nós estamos trabalhando o R2, porque são duas variáveis independentes, então é no R2, mas nós temos que verificar apenas as restrições. Existem 3 restrições básicas, ou seja, a primeira restrição básica para funções é quando eu tenho um radical e o índice for par. Então, nós temos algumas restrições básicas. Ou seja, se eu tenho um radical, esse índice, o n, ele for par, então, o que estiver dentro do radical, ou seja, o que for radicando, que eu vou chamar de A tem que ser maior ou igual a 0. Por quê? Nos reais não se aceita um radicando negativo quando o índice é par. Ele passa a ser para o conjunto dos números complexos. Por exemplo, raiz quadrada de menos 4 não é menos 2, porque senão menos 2 vezes menos 2 teria que ser menos 4. Menos 2 vezes menos 2 continua sendo 4. Certo? Então, apenas quando esse índice for par, porque quando o índice for ímpar, não existe essa restrição. Uma outra restrição básica é quando eu tenho uma fração. Se eu tenho aqui b dividido por a, uma fração, o denominador ele tem que ser sempre diferente de zero, porque quando eu tenho uma divisão por zero, gera uma indeterminação. Então, esse a precisa ser diferente de zero. Então, aqui eu tenho as duas restrições básicas. A terceira delas é quando nós temos as duas ao mesmo tempo, ou seja, quando eu tenho um radical e quando eu tenho uma fração. Numa fração eu possuo o radical do denominador. Por exemplo, eu tenho aqui b sobre raiz de n, radical índice n, radical a. Veja que eu tenho um radical no denominador. Eu sei que esse valor desse radical aqui tem que ser diferente de zero, já porque é uma fração. Agora, se esse n for par, se o n for par, ele também tem que ser maior ou igual a zero. Só que ele não pode ser igual a zero, porque ele já é uma fração, e a fração disso tem que ser diferente de zero. Então, este a, ele só poderá ser maior que zero. Essas são as 3 restrições básicas de funções gerais, mas existem funções específicas. Por exemplo, os logaritmos, tanto logaritmo como logaritmo neperiano. Por exemplo, o logaritmo neperiano de b na base a. Esse logaritmando, que é o b,
ele tem que ser maior que zero. Não pode ser um número negativo e nem pode ser nulo, certo? Então nós temos algumas restrições para outras funções, mas as três mais básicas incluem radical, fração, fração com radical. Em alguns casos nós vamos ver os logaritmos, tanto pode ser um logaritmando na base e, que aqui no caso o logaritmo neperiano é a base e, ou eu posso ter um log, uma base a qualquer, log de b, ele também, esse b tem que ser maior que zero, certo? Para este exemplo, veja que a função possui um radical e o índice é par, que é raiz quadrada, então o índice é par. Se o n é par, ele vai entrar na primeira restrição básica, ou seja, o radicando tem que ser maior ou igual a zero. Então, nós vamos ter 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Porque esse resultado, ou seja, o radicando, não pode ser um número negativo. Então, essa é a nossa restrição, a restrição do domínio dessa função. Então, deixando como se fosse uma equação, que aqui é uma equação, variáveis no primeiro membro que não tem variáveis no segundo membro, então aqui do lado das desigualdades, eu terei menos x ao quadrado, menos y ao quadrado, maior ou igual a menos 25. Para não ficar negativo essas variáveis, vou multiplicar por menos 1 todo a essa desigualdade. Ou seja, vai alterar todos os sinais, inclusive o de maior. Como é uma desigualdade, seria maior, passa a ser menor. Então eu terei x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual, trocou negativo, positivo, maior se tornou menor, e aqui menos 25 ficou 25 positivo, só para deixar tudo positivo. Ou seja, a minha restrição do domínio é que todo valor de x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser sempre menor que 25. Se for um número maior que 25, não é domínio dessa função, porque vai gerar uma restrição. Ou seja, o domínio dessa função f será x, y, ou seja, esse par ordenado, pertencente ao R2, já que nós estamos trabalhando com duas variáveis independentes, tal que x ao quadrado mais y ao quadrado seja menor ou igual a 25. Aqui será uma conjuntura de que eu estou escrevendo isso para o R2 e depois do tal que vou colocar as restrições. Como eu só tenho uma restrição, então x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 25. Isso aqui nós vamos deixar nossos tipos de restrições. Se vocês quiserem até anotar, essas são as restrições básicas também. Para terminar essa questão, ele pede também para fazer um esboço do gráfico do domínio, não é o esboço do gráfico da função, porque essa função é uma função em 3 dimensões, onde eu tenho 3 variáveis, sendo 2 independentes e uma dependente, ou seja, eu tenho x e y, o eixo x, o eixo y e o eixo z, certo? Ele quer apenas expressar o domínio. O domínio pertence apenas em 2 variáveis, então é apenas no plano cartesiano. Então, nós vamos esboçar o gráfico do plano, ou seja, no plano cartesiano, em relação a x e a y. Se nós observarmos, qual é a restrição? X ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 25. Se eu quiser, eu posso pegar ela e transformar isso numa igualdade. X ao quadrado, y ao quadrado igual a 25. Por quê? Em vez de eu trabalhar com a desigualdade, eu vou trabalhar com a igualdade, fazer o esboço do gráfico e depois eu aplico a desigualdade. Eu vejo aonde é maior e aonde é menor. Se nós observarmos, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25, é uma equação, vamos dizer assim, conhecida. Lembrando lá da geometria analítica, essa é a equação da circunferência. Essa é uma equação de uma circunferência. Aonde nós temos o centro dela na origem, 0 e 0, e aonde eu tenho um raio igual a 5. Se nós escrevermos ela como equação da circunferência, ela vai ficar assim: x menos 0 elevado ao quadrado mais y menos 0 ao quadrado igual a 5 ao quadrado. Essa é a equação da circunferência.
x menos o x0 do centro, y menos o y0 do centro, que no nosso caso aqui é zero, porque só vai ser x ao quadrado e y ao quadrado. 25 é o valor do raio elevado ao quadrado, então é 5 ao quadrado. Se vocês quiserem, relembrem lá o conteúdo de geometria analítica, que trata a equação da circunferência também. Então, para eu fazer o esboço desse gráfico, eu vou colocar aqui no eixo x e eixo y, ela nada mais é do que uma circunferência. Uma circunferência centrada na origem, certo? Centrada, ou seja, com o centro na origem, que é 0 e 0, e cujo raio é 5, ou seja, a distância do centro a qualquer extremidade será igual a 5. Então aqui é 5 positivo, aqui 5 positivo, aqui 5 negativo, aqui 5 negativo, por causa da direção do eixo x e do eixo y. Então, essa equação nos dá uma circunferência centrada na origem de raio igual a 5. Só que a nossa desigualdade não é quando ela é igual. A gente utilizou a estratégia do igual apenas para fazer o gráfico dela, esboçar o gráfico. Só que nós temos que a restrição é que esse valor de x ao quadrado mais y ao quadrado tem que ser menor ou igual a 25. Como que nós vamos encontrar? Eu vou escolher um ponto. Eu posso pegar um ponto dentro da circunferência ou um ponto fora da circunferência, né? Ou então um ponto em cima da circunferência, para verificar se satisfaz a minha desigualdade. Mas aqui, logicamente, a gente já está vendo que ele tem que ser menor ou igual a 25. Quais são os valores de x ao quadrado mais y ao quadrado que é menor ou igual a 25? Se é menor, então eles estarão dentro de quem? Dessa circunferência. Ou seja, o raio tem que ser menor que 5. Mas se você quiser encontrar e verificar se é isso mesmo, basta você pegar, por exemplo, eu vou pegar aqui um ponto 2 e 2. 2 e 2 com certeza está dentro da circunferência, que é menor que 5. Se eu colocar 2 ao quadrado, 4. 2 ao quadrado, 4. 4 mais 4, 8. 8 é menor ou igual a 25? Sim. Se eu pegar um ponto fora aqui, por exemplo, pegar o 6, está fora da circunferência. 6 e 6. 6 ao quadrado, 36. Mais 6 ao quadrado, 36. Certo? E aí, eu já, logicamente, 36 mais 36, eu já terei 72. Ele vai estar maior que 25. Não satisfaz. Então, serve apenas para pontos dentro da circunferência. Tá bom? Ou seja, ponto. Se eu pegar o 4, por exemplo, 4 e 4. 4 e 4 é um ponto que está na circunferência? Não. Olha aqui. Ele estaria aqui fora da circunferência. Claro, os valores aqui ainda pertencem ao raio, mas essa distância até esse ponto é maior que 5. Então, veja que a curva da circunferência ficou fora. Então, o que é isso para apenas verificar? Apenas para verificar aonde que é meu intervalo. Então, onde é que me satisfaz? Dentro da circunferência. A linha da circunferência me satisfaz também? Ou seja, é domínio? Sim, porque é o igual. Se não tivesse esse igual aqui, quer dizer que todos os pontos dessa circunferência não satisfazem. Mas como ele é igual, todos os pontos vão satisfazer. Então, quem é o domínio da minha função? São todos os pontos internos a essa circunferência, centrada na origem, com raio igual a 5. Certo? Então, aqui está feito o exemplo A, onde ele pede para determinar o domínio, onde ele tem o domínio 3 e 0, ele quer encontrar qual é a imagem desse ponto 3 e 0. O domínio geral dessa função e o esboço do gráfico desse domínio. Agora, no item B, nós temos que a função é z igual a raiz quarta de 2x menos 3 sobre 2y ao quadrado menos 6y mais 4. Veja que aqui ele está representando por z, mas nós sabemos que f de x, y é a mesma coisa que a representação de z. Então, seguindo os mesmos passos do item A. Primeiro passo, vamos encontrar qual é a imagem cujo domínio é f de 3 do ponto 3 e 0, ou seja, x igual a 3 e y igual a 0. Substituindo, nós teremos raiz quarta de 2 vezes 3 menos 3 sobre 2 vezes, agora é o y,
0 ao quadrado menos 6 vezes 0 mais 4. Então, f, a imagem do ponto 3 de 0 vai ser 2 vezes 3, 6. 6 menos 3, 3. Então, raiz quarta de 3. 0 ao quadrado vai zerar, vezes 2. 6 vezes 0 também vai zerar, ou seja, vai sobrar só o 4. Isso quer dizer que a imagem cujo domínio, o ponto do domínio é 3 e 0, a imagem é raiz quarta de 3 sobre 4, certo? Agora vamos ver o domínio geral, dessa função. Então, para encontrar o domínio geral, temos que analisar as restrições. Igual ao exemplo do item anterior, as restrições básicas, nós elencamos essas 4 restrições básicas. Observando a minha função, ela é uma função racional, ou seja, ela tem um quociente. Se ela tem uma fração, tudo que tiver no denominador tem que ser diferente de 0. Então, 2y ao quadrado menos 6y mais 4 tem que ser diferente de 0. Certo? E ela nos diz também que eu tenho um radical. Se o radical tiver índice par, ele também, o radicando, tem que ser maior ou igual a 0. Verifica. Raiz 4, o índice é par. Se fosse ímpar, então isso aqui serviria. A única restrição seria essa do denominador. Mas como o índice é par, esse radical ele precisa entrar nessa restrição. Como ele está no numerador, ele pode ser igual a 0. Porque 0 dividido por qualquer número, no caso, não o próprio 0, seria 0. 0 dividido por 0 é uma indeterminação. Né? Então, aqui, ele pode ser maior ou igual a 0. O radical não está no denominador, está no numerador. Então, esse 2x menos 3 tem que ser maior ou igual a 0. Certo? Então, essas são as minhas duas restrições. Fazendo as duas restrições, eu terei que 2x maior ou igual a 3, negativo, 2 positivo, x tem que ser maior que 3 meios. Já está positivo, então não tem nenhum problema. Então, essa função aceita todos os valores de x maior ou igual a 3 meios. Não pode ser menor que 3 meios, senão o radicando vai ser negativo e aí entra nos números complexos. Agora, 2y² menos 6y mais 4 é diferente de 0. Se a gente anotar, isso aqui representa uma função do segundo grau. Claro, aqui é uma diferença. Aí a gente pode encontrar quais são os valores que dão justamente iguais a 0. Quando eu encontro as raízes de uma equação do segundo grau, ou as raízes de qualquer equação, eu estou encontrando quais são os valores justamente que dão igual a 0. E ele, os únicos que ele não serve são aqueles que são iguais a 0, ou seja, tem que ser diferente de 0. Então eu vou resolver isso aqui como se eu estivesse encontrando como se fosse uma equação do segundo grau. Então, a equação do segundo grau a gente já sabe pela fórmula de base, ou pode usar outros meios, vão ser menos o b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c dividido por 2 vezes a, onde a é o termo que acompanha o termo quadrado, o b é quem acompanha o termo de primeiro grau e o c é o termo independente. Então, y, porque aqui a minha variável é y, vai ser menos, o b é menos 6, mais ou menos, raiz quadrada, o b é menos 6, então dentro do parênteses, menos 4 vezes, o a é 2 e o c é 4. Dividido por 2 vezes a, sendo que o a é 2, ou seja, y é igual. Menos com menos vai ficar mais, então 6 mais ou menos. Vamos analisar aqui. 6 ao quadrado, 36. Negativo fica positivo, que é elevado ao quadrado. Então aqui eu vou ter 36. Menos quanto? 4 vezes 2, 8. 8 vezes 4, 32. Então 36 menos 32 é 4. Raiz quadrada de 4 é 2. 2 vezes 2, 4. Então aqui eu posso encontrar os valores de y1 e y2. 6 mais 2, 8, dividido por 4, 2. Quem é o y2? 6 menos 2 dá 4, 4 dividido por 4, 1. Então os valores são 1 e 2. Isso quer dizer o quê? Que quando ela tem que ser diferente de 0, quer dizer que esse y, os únicos valores que não servem, y tem que ser diferente de 1 e y tem que ser diferente de 2.
Ou seja, são os únicos dois valores de y que, se eu substituir na função, vai dar igual a zero. E o que eu não quero é que esse denominador seja igual a zero. Então, quem é o domínio da nossa função? Domínio da função vai ser x, y para ordenado, que é no R2, pertencente ao R2, tá o quê? X tem que ser maior ou igual a 3 meios, y tem que ser diferente de 1 e y tem que ser diferente de 2. Ou seja, o domínio da minha função, ou seja, essa função só satisfaz se x for maior que 3 meios e y for diferente de 1 e diferente de 2. Então aqui nós encontramos o domínio geral da função. Agora ele pede para fazer o esboço do gráfico. Veja que o esboço do gráfico do domínio nós temos duas situações: y diferente de 1, y diferente de 2 e x maior que 3 meios. Então vamos lá. Plano cartesiano. Eixo y, eixo x. Eu vou colocar aqui o valor de 1, 2, 3. Por que eu coloquei 1, 2, 3? Porque aqui eu tenho valores 1, 2, aqui eu tenho 3 meios. Então eu vou colocar aqui também 1, 2, 3. Aqui é o zero. Ele diz aqui que y tem que ser diferente de 1. Então não serve para todos os valores onde y é igual a 1. Então, onde y é igual a 1? Y é igual a 1 quando ele é uma reta paralela ao eixo x que passa do ponto 1 em y. Ou seja, y igual a 1 é essa reta aqui. Ó. Por que eu estou colocando ela pontilhada? Porque ela não me serve. Lembra do item anterior, onde eu tinha a equação da circunferência? Eu coloquei a circunferência, ela sem ser pontilhada. Lá estava menor ou igual. Ou seja, aquele igual diz que todos os pontos da circunferência servem para o domínio. Então, aqui ele diz que é diferente, então não serve. Então, eu já coloquei aqui essa reta, y igual a 1. Como ela não serve, é y diferente de 1, eu coloquei ela de forma pontilhada. Ele diz também que y tem que ser diferente de 2. A mesma coisa. Onde y é 2? É essa reta paralela ao eixo x, passando no ponto 2 em y. Então, aqui é quando y é igual a 2. Ela não serve, então é diferente de 2, por isso coloquei de forma pontilhada. E ele diz que o domínio é para x quando x for maior ou igual a 3 meios. Ou seja, o valor 3 meios serve maior ou igual. Tá? Então, onde é que está 3 meios para x? Eixo x, 3 meios é 1,5, ou seja, é um valor entre 1 e 2. A reta que eu vou traçar aqui para x, ela não precisa ser pontilhada, porque ela é maior ou igual. Ou seja, esse valor 3 meios, ele me serve para o domínio, certo? Então, agora, o que ele diz? Maior ou igual são os valores maiores que 3 meios para x. Maiores que 3 meios para x, então o domínio da minha função vão ser todos os valores que são maiores que 3 meios, mas quais os únicos que não servem entre eles? Quando y for igual a 1 e quando y for igual a 2. Então esse é o domínio, o esboço do gráfico do domínio dessa função. Agora nós vamos para o segundo exemplo, onde ele pede para calcular o limite das funções no ponto indicado. Isso se o limite existir nesse ponto. Então nós vamos ver aí 3 exemplos calculando o limite no ponto indicado para cada caso. Calculando o limite dessa função. O primeiro passo é verificar se existe indeterminação no ponto. Se existir indeterminação no ponto, a gente tem que tentar retirar a indeterminação. Se não existir indeterminação no ponto, é que o limite é o próprio resultado encontrado. Então aqui eu tenho o limite de x, y tendendo a 0 e 1 dessa função. Então, o primeiro passo é substituir x por 0 e y por 1. Se eu já vou substituir o ponto na função, quer dizer que deixa de existir esse limite. Eu estou adotando o próprio ponto. Então, eu não escrevo mais o limite. Então, vai ser igual a quem? No lugar de x, eu vou substituir por 0. Então, vai ficar 0 menos 0 vezes. No lugar de y, eu estou substituindo por 1. Mais quem? Mais 3. Então, vai 0 ao quadrado vezes y. Então, 0 ao quadrado vezes 1. Mais
5 vezes 0 vezes 1, menos 1 ao cubo. O que é que nós fizemos? Onde tinha x, substituir por 0, onde tinha y, substituir por 1. Resolvendo, aqui vai ser 0, 0, então no numerador vai sobrar um 3. Aqui é 0, aqui também vai ser 0, então aqui vai sobrar menos 1. Ou seja, 3 dividido por menos 1 é a mesma coisa que menos 3. Isso quer dizer que o limite dessa função no ponto 0 e 1 não existe indeterminação. Ele é igual a quem? A menos 3. Se ele é igual a menos 3, então eu já posso afirmar, portanto, o limite dessa função no ponto 0 e 1, x menos xy mais 3, dividido por x ao quadrado y mais 5xy menos y ao cubo. Isso é igual a quanto? A menos 3. E resolvida a nossa questão. Porque se ela não tem determinação, então quer dizer que o limite dessa função naquele ponto é o menos 3. Agora no item B, já temos essa nova função e o ponto é 0 e 0. Então, o primeiro passo, substituir os valores de x e y na função. Então, deixe de existir o limite. Então, eu vou adotar que x é igual a 0 e y também é igual a 0. Ou seja, vai ser 0 ao quadrado, menos 0 vezes 0, raiz quadrada de 0, menos raiz quadrada de 0. Porque tanto x quanto y é igual a 0. Aqui nós sabemos que vai dar 0, raiz quadrada de 0 é 0, 0 menos 0 também é 0. E 0 sobre 0 não é 0, é indeterminado. Então, isso aqui nós temos uma indeterminação. Se temos uma indeterminação, eu não posso afirmar que o limite dessa função é 0 sobre 0. Tem que encontrar qual é esse limite dessa função e se ele existe. Se ele não existir, a gente tem que provar que ele não existe. Então, vamos lá. O primeiro passo é tentar retirar essa indeterminação, olhando para a função, por manipulações algébricas. Lembrando lá do cálculo 1, quando se trabalha com limites de funções de uma variável, quando nós temos radicais de índice par, utiliza-se o processo de racionalização, que é visto lá no ensino fundamental para funções básicas. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 dividido por raiz quadrada de 3, não pode deixar esse radical, o índice, no denominador. Então, o que se faz? Racionaliza. Multiplica pelo mesmo radical, em cima e embaixo, no numerador e no denominador, para transformar esse número em um número sem o radical no denominador, porque 3 vezes 3 é 9, raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então, 2 sobre raiz de 3 é a mesma coisa que 2 raiz de 3 sobre 3. Se quiser, vocês podem conferir aí na calculadora, ok? Então, é só uma forma de escrever de outra maneira, para não ter um radical no denominador. Aí a gente utiliza esse mesmo conceito de racionalização lá do ensino fundamental para o cálculo de limites, tentar retirar as indeterminações. Tanto faz se o radical estiver no denominador ou no numerador. A gente utiliza aqui apenas o mesmo conceito. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Limite de x, y tendendo a 0 e 0. Veja que eu continuo escrevendo o limite. Por quê? Porque esse limite ele é indeterminado, certo? Eu vou fazer manipulações algébricas na minha função, ou seja, escrever ela de forma diferente, certo? Vou escrever como se a gente escreveu 2 raiz de 3 por 2 raiz de 3 sobre 3, que é o mesmo resultado, ou seja, só escrito de forma diferente. Então, nós vamos tentar manipular essa função. Como eu sei que tem um radical no denominador, eu vou tentar racionalizar. A racionalização, quando é um único radical, certo? Não tem nada adicionando ou subtraindo, basta multiplicar o mesmo radical no numerador ou no denominador. Quando eu tenho uma soma ou uma subtração, pode ser entre dois radicais ou entre um radical e um número, eu tenho que multiplicar pelo conjugado. O que é esse conjugado? Você pega a mesmo escrito que nós temos, só que você troca o sinal. Se o sinal entre eles é negativo, vai ficar positivo. Se o sinal entre eles é positivo, vai ficar negativo. Então, eu vou multiplicar tanto no numerador quanto no denominador por raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y, que é o conjugado de raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y.
produto da soma pela diferença é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, lá nos produtos notáveis, a gente tem que A mais B vezes A menos B é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, é o que nós temos aqui, produto da soma pela diferença. Os termos são iguais, então eu vou pegar o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. E é justamente isso que eu quero, levar ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado, vai anular com os radicais. Então, aqui continua tendo limite, porque nós estamos apenas fazendo a manipulação algébrica da função, certo? Então, aqui eu terei x ao quadrado menos xy, que multiplica raiz quadrada de x mais y. Note que no numerador não fiz nenhuma alteração, continuei tendo a multiplicação. Veja que eles são expressões diferentes. O que me interessa aqui é esse denominador, certo? Aqui eu fiz apenas a repetição. Então, produto da soma pela diferença é o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E aí nós teremos justamente a raiz quadrada vai anular com o expoente ao quadrado, vai sobrar o x e aqui vai sobrar o y. Então eu tenho que limite de x, y, seja o ponto x, y, 0 e 0. Se nós observarmos aqui eu tenho x ao quadrado menos xy. Eu tenho tanto x nesse monômio quanto x nessa parte aqui também, nesse monômio. Ou seja, eu posso colocar o x em evidência, tirar o x daqui, colocar o x em evidência. Por que eu já vou colocar esse x em evidência? Vocês vão ver mais na frente, que é justamente a parte que me interessa, é o x menos y. Então, veja que aqui eu consigo colocar ele em evidência. Então, colocar em evidência, tira aqui do parênteses. X ao quadrado dividido por x é x, menos xy dividido por x, sobra só o y. E essa parte ela continua normalmente, que é raiz quadrada de y, raiz quadrada de y. Veja que aqui, eu só escrevi de outra forma, porque x vezes x, x ao quadrado, x vezes menos y, menos xy. Dividido. Veja que potência anula com índice, potência com índice, então vai ficar x menos y. Por que eu coloquei isso é x em evidência? Justamente porque eu precisava do x menos y. E esse x menos y é o que está nos causando a indeterminação. Veja que x não é zero, y não é zero, x menos y, ou seja, 0 menos 0 é 0. Então é justamente o zero do numerador e o zero do denominador que nós temos. Então, se aqui é um produto que está multiplicando, eu posso anular com o meu denominador. Ou seja, aqui eu tirei a indeterminação. Então, esse novo limite ele pode ser escrito da seguinte forma. Continuando, limite de x, y tendendo a 0 e 0 vai ser x vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Essa função representa esta mesma função escrita de uma forma diferente, sem a indeterminação. Veja que aqui a gente conseguiu retirar a indeterminação. É como fizemos nesse exemplo. 2 sobre raiz de 3 representa a mesma coisa que 2 raiz de 3 sobre 3, só que escrito de forma diferente. Agora, depois que eu tirei a indeterminação, o que eu vou fazer para encontrar o limite? O mesmo passo que eu fiz no início. Substituir o ponto nos valores em que eu tenho, ou seja, deixa de existir esse limite. Então, nós vamos encontrar limite de x, y, 0 e 0, x vezes raiz quadrada de x mais raiz quadrada de y. Eu quero encontrar o valor desse limite, que nós precisamos substituir apenas, né? Então, já vou fazer direto ali em cima, apagando aqui, vamos fazer direto. Então, o que eu preciso? Eu preciso apenas substituir os valores de x e y nesse limite que eu encontrei. Então, vamos lá. Vai ficar 0 vezes raiz quadrada de 0 mais raiz quadrada de 0. Veja que não tem mais o limite, porque eu já estou adotando que o ponto é 0 e 0. Raiz quadrada de 0 mais raiz quadrada de 0 é 0. Vezes 0 é 0. Opa, deu 0.
Isso zero é indeterminado? Não, zero é um número real, é um número neutro, certo? É um elemento neutro. Então, o limite que nós estávamos querendo encontrar no ponto 0 e 0 da função x ao quadrado menos xy sobre raiz quadrada de x menos raiz quadrada de y é igual a quanto? Igual a zero, porque essa função é essa mesma função escrita de forma diferente após retirar a indeterminação. Então esse é o limite que ele quer encontrar. Concluindo o segundo exemplo, agora vamos ver aí o item C, né? Primeiro passo, continuando, nós vamos apenas substituir o ponto x1 e 1 na função. Então, substituindo, vamos ter 1 vezes 1, que é x vezes y, menos y, que também é 1, menos 2 vezes x, que é 1, mais 2, dividido por x, que é 1, menos 1. 1 vezes 1, 1. Vai ficar 1, menos 1, menos 2, mais 2. 1 menos 1, 0. Menos 1. 1 menos 1, menos 2, mais 2 é 0. 0 sobre 0 é uma indeterminação. Deu a indeterminação 0 sobre 0. Mas, veja que no exemplo anterior nós utilizamos a estratégia de ter o radical e multiplicar pelo conjugado. Nesse caso não tem o radical, nós temos apenas polinômios divididos por um outro polinômio x menos 1, que é um binômio. Se eu tenho 0 sobre 0, quer dizer que a gente consegue simplificar aqueles polinômios. Então, vamos lá, fazer manipulações algébricas. Então, o que eu vou tentar resolver? Tentar anular aquilo que está nos causando o 0 sobre 0. Veja que eu tenho x menos 1 no denominador. Se eu encontrar x menos 1 no numerador, eu posso anular x menos 1 por x menos 1. E esse x menos 1 é justamente o que está me causando 0 aqui no denominador. Da mesma forma que fizemos anteriormente, colocando o x em evidência, se vocês observarem aqui, eu tenho partes do polinômio com termos em comum. Se eu analisar esses dois, eles possuem y em comum. Se eu analisar esses dois, eles possuem o 2 em comum. Se eu analisar esse e esse, ele possui o x em comum. Já esses dois não possuem nada. Então, eu vou colocar aqui o y em evidência entre esses dois. Colocando o y em evidência entre eles, xy dividido por y sobra x, menos y dividido por y, pronto. Veja que eu coloquei o y em evidência para esses dois. Agora, eu vou colocar aqui o 2 em evidência para esses. Sabe como aqui está negativo? Eu vou colocar menos 2. Por que eu quero o menos 2? Justamente aqui para ficar negativo. Se vocês observarem, quando eu coloquei o y em evidência, já apareceu justamente quem? X menos 1. E aqui, se eu colocar o menos 2 em evidência, vocês vão ver que vai aparecer também o x menos 1. Menos 2x dividido por menos 2, sobra x. 2 dividido por menos 2, menos 1. Então, nós colocamos o y em evidência nessas duas partes, e aqui eu coloquei o menos 2 em evidência, e eu encontrei x menos 1 nos dois. Veja que só foi uma nova forma de escrever, porque se eu multiplicar y vezes x, é xy. Y vezes menos 1, menos y. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 1, mais 2. Então, continuo tendo o limite de x tendendo xy tendendo a 1 e 1. Agora veja que entre essas duas partes do polinômio, né, está em evidência já, o x menos 1 é um termo em comum. Então eu vou colocar o x menos 1 em evidência. Se eu coloco x menos 1 em evidência, sobra quem? O y. Se eu coloco o x menos 1 em evidência, sobra quem? Menos 2. Então, x menos 1 dividido por x menos 1. Aqui eu não poderia anular x menos 1 por x menos 1, porque ainda tinha uma subtração. Aí você tem que lembrar que tinha que anular de todos os termos. Aí correria o risco, talvez, de anular esse por esse e esquecer o x menos 1. Então, eu só posso fazer a divisão se eu tiver essa multiplicação por todos os termos. Agora sim, eu tenho a multiplicação por todos os termos. O x menos 1 dividido por
x menos 1. Ou seja, o limite de x, y, tendendo a 1 e 1. Agora, minha nova função é apenas y menos 2. Agora, se eu tirei a determinação, é só substituir no ponto indicado. Diz que o x é 1 e o y é 1. Então, aqui vai ser 1 menos 2, porque é y menos 2. Então, isso aqui é igual a menos 1. Portanto, o limite que nós queríamos lá no início, x, y, tendendo a 1 e 1, de qual função? X, y menos 2x mais 2 dividido por x menos 1 é igual a quanto? Igual a menos 1, porque nós utilizamos manipulações algébricas para escrever essa função de uma outra forma e encontramos esse limite. Então, nesse exemplo nós vimos alguns limites indeterminados e outros limites sem indeterminação. Quando não tiver indeterminação, apenas adotamos os valores do próprio ponto, já é o limite daquela função naquele ponto. Se tiver indeterminação, um dos caminhos é você retirar a indeterminação por manipulações algébricas. Mas vai existir casos que esses limites, mesmo você fazendo manipulações algébricas, você não vai conseguir retirar a indeterminação. Por quê? Porque o limite naquele ponto não vai existir. Então tem que provar que o limite naquele ponto não existe. Tá bom? Agora vamos passar para o terceiro exemplo, que pede para mostrar que a função f de xy igual a x ao quadrado vezes y sobre x à quarta mais y ao quadrado não tem limite quando xy se aproxima do ponto 0 e 0, ou seja, pede para a gente mostrar que o limite dessa função não existe neste ponto. O terceiro exemplo pede para mostrar que a função f de xy, de x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado, quando se aproxima do ponto 0 e 0, não existe o limite. Ou seja, o limite de x, y tendendo a 0 e 0 dessa função não existe. Seguindo o conceito que nós vimos no exemplo anterior, o primeiro passo para tentar encontrar esse limite é substituir. E realmente, se vocês verem aqui, que se substituir 0 ao quadrado vezes 0, 0 à quarta mais 0 ao quadrado, isso aqui é 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Ou seja, a indeterminação, ela só diz que naquele ponto possui uma indeterminação, mas não prova nem que o limite existe, nem que o limite não existe. Veja os exemplos, o exemplo número 2, onde nós fizemos o item B e o item C, mesmo tendo a indeterminação, nós provamos que o limite existe naquele ponto, determinando quais são os valores por manipulações algébricas. Então, aqui ele quer mostrar que o limite não existe. Então, por mais que eu faça manipulações algébricas, eu não vou encontrar um limite porque o limite não existe, certo? Então, você dizer que é indeterminado, você não está provando nada. Você não está provando nem que existe, nem que não existe. Só está dizendo apenas que é indeterminado. Certo? Então, o primeiro passo para nós mostrarmos que esse limite não existe. Seguindo, nós vamos aqui adotar o que foi colocado lá na plataforma Moodle, o limite, o teorema de dois caminhos. O teorema de dois caminhos diz que se eu quero provar que o limite não existe, se eu seguir dois caminhos diferentes para aquele mesmo ponto, se eles pegarem valores diferentes, automaticamente o limite não existe. A gente pensando lá no cálculo 1, quando eu tenho plano cartesiano, eixo x e eixo y, e aqui eu tenho essa reta aqui, x igual a 1, certo? Para o limite, analisando pela esquerda, vamos dizer que eu tenho uma função que ela chega e ela encosta aqui no 5. Aí essa mesma função ela vai e continua aqui em 1. Quer dizer que pela esquerda ela se aproxima em 5, quando x for igual a 1. Pela direita ela aproximará para 1 quando x for igual a 1. Ou seja, ele possui por dois caminhos, possui valores diferentes. E automaticamente o limite dessa função nesse ponto não existe.
No caso aqui, a gente está trabalhando com duas variáveis independentes, então já em vez de ser no plano, ele vai ser no espaço. Mas é a mesma coisa, é o mesmo conceito. A gente vai tomar dois caminhos diferentes e esses dois caminhos, se nós provarmos que der dois resultados diferentes, automaticamente o limite não existe. Agora, para provar que o limite existe, pelo teste dos caminhos, você teria que provar todos os caminhos. Todos os caminhos no plano cartesiano e no espaço eles são infinitos, né? Então, para provar que não existe, o teorema dos dois caminhos, o teste dos dois caminhos, ele é muito bom para provar que não existe. Então, os dois caminhos, eu vou adotar aqui o D1. Quem vai ser o meu D1? Eu vou fixar o x em um ponto e eu vou deixar o y tendendo a um ponto que se aproxime de quem? Lógico, do nosso próprio ponto, 0 e 0. Então eu vou fixar o x em 0, que aí eu já estou dizendo que o próprio x é igual a 0, e eu vou dizer que o y tende a 0. Ou seja, eu estou fixando o x e variando apenas o y. Ou seja, o primeiro caminho, o limite seria x igual a 0 e y tendendo a 0. De que função? X ao quadrado y, x à quarta, mais y ao quadrado. Se eu digo que x já é igual a 0, quer dizer que ele não tende. Então ele já é igual a 0. Se ele é igual a 0, eu posso substituir na função. Então eu já terei que o limite de y tendendo a 0, porque é o y que está tendendo a 0. Se x é igual a 0, eu já vou substituir. Então vai ser 0 ao quadrado vezes y, 0 à quarta, mais y ao quadrado. Ou seja, limite de y tendendo a 0 deixou de ser uma função com duas variáveis e ela vai passar a ser uma função com uma única variável. 0 ao quadrado vezes y é 0, dividido por y ao quadrado. Porque 0 à quarta é 0, mais y ao quadrado, y ao quadrado. Então, basta eu encontrar esse novo limite. Só que antes de substituir o limite, porque se eu substituir esse limite aqui com y igual a 0, vai dar 0 sobre 0, eu volto para a indeterminação. Mas, se eu fizer uma manipulação algébrica, que é bem simples, 0 dividido por y ao quadrado é 0. E agora eu posso aplicar o limite. Se eu aplicasse o limite aqui, ia dar indeterminado, mas agora aqui já é uma constante. Quem é o limite de uma constante? A própria constante. Então, para o primeiro caminho, eu encontrei que o limite é igual a 0. Agora, eu vou ver o segundo caminho. Vou adotar um segundo caminho. Esses caminhos, você que escolhe, pode adotar. A gente está aqui, normalmente sugere fixar o primeiro valor e deixar o segundo tendendo. Agora, no segundo caminho, você pode escolher vários valores. Só que você tem que lembrar que tem que se aproximar de 0 e 0. Você não pode se aproximar de 50, de 30, de menos 20. Você tem que aproximar de quanto? Qual é o ponto que você está se aproximando? 0, 0. Se fosse 1, eu tinha que aproximar de 1 e 1. Então, vamos lá. O segundo ponto, o segundo caminho, nós vamos fixar o y e deixar tendendo o x. O primeiro ponto eu deixei o x fixo, primeiro caminho, e o y tendendo. Então agora eu vou deixar x tendendo a 0 e vou fixar o y. Mas eu não vou fixar o y igual a 0, porque se eu fixar o y igual a 0, praticamente eu retorno ao primeiro caminho. Quem vai ser o y? Vou fixar o y em um conjunto de pontos, pode ser uma parábola, uma reta, circunferência. Veja, eu vou fixar o y sendo x ao quadrado. Por que eu escolhi x ao quadrado? Veja que aqui eu tenho x à quarta e aqui eu tenho y ao quadrado. Para que eles possam ter o mesmo expoente, o y ele teria que estar em termo ao quadrado para fazer a potência de potência, multiplicar 2 vezes 2 e se tornar expoente 4. Então, quando eu fixo o y igual a x ao quadrado, nós vamos ter x à quarta e x à 4, ou seja, com o mesmo expoente. E eu não estou fugindo do ponto. O que eu digo? Se y é igual a x ao quadrado e x tende a 0, 0 ao quadrado é
zero. Ou seja, y está sendo igual a zero. Ok? Então, não estou fugindo aqui do meu ponto, tá? Do ponto indicado lá do limite. Então, vou ter limite de x tendendo a zero e y igual a x ao quadrado de que função? X ao quadrado, y, x à quarta mais y ao quadrado. Se y já é igual a x ao quadrado, então eu vou substituir. E vou deixar apenas o x tendendo a zero. Vai ficar x ao quadrado, no lugar de y, vai ser x ao quadrado. Sobre x à quarta, y ao quadrado. Eu sei que y é x ao quadrado, só que o y aqui está ao quadrado. Então vai ficar potência de potência. Resolvendo isso, sem substituir o limite com x tendendo a zero, x ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta. Aqui continua sendo x à quarta mais potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. 2 vezes 2, 4. Então aqui eu terei o limite de x tendendo a zero, x à quarta no numerador, x à quarta mais x à quarta, 2x à quarta. Se você notar aqui, se eu substituir o x aqui por tendendo a zero, por zero, vai ficar 0 sobre 0, na indeterminação. Mas antes de fazer a substituição, eu vou fazer a manipulação algébrica. Mas é só dividir x à quarta por x à quarta. Então, vou ter o limite de x tendendo a zero de 1 dividido por 2. Porque x à quarta dividido por x à quarta é 1. E isso é uma constante. O limite de uma constante é a própria constante. Veja que assim eu estou provando que por um caminho que se aproxima do ponto 0 e 0, o limite é 0. Por um outro caminho que também se aproxima de 0 e 0, porque x tende a 0, e se y é x ao quadrado, então y também vai tender a 0. Por esse segundo caminho, o limite é igual a quanto? A meio. Se esses limites são diferentes, ou seja, portanto, se o limite de D1 é da função x ao quadrado do y dividido por x à quarta mais y ao quadrado é diferente do limite de D2 dessa função, então o limite de x, y tendendo a 0 e 0 da função x ao quadrado do y, x à quarta mais y ao quadrado, não existe. Então, o teste dos dois caminhos é louvável, ou seja, ele é de certa forma mais simples para provar que o limite não existe. Basta encontrar dois limites tendendo ao mesmo ponto 0 e 0. Se eu encontrar dois limites diferentes, esse limite não existe. Agora, se eu quisesse provar o limite, quanto que é o limite? Mesmo se eu tivesse encontrado valores iguais, 0 e 0, por exemplo, ou meio e meio, eu não posso admitir que o limite seria igual a 0, igual a meio, mesmo que eles fossem iguais, porque eu estou provando para dois pontos. Então, o teste de dois caminhos, ele é louvável para provar que o limite não existe, mas não é para provar que o limite existe, quanto que ele é, tá bom? Veja que o segundo caminho, talvez aqui, a gente sempre adota aí o primeiro caminho sendo mais simples, ou seja, praticamente fixando um ponto e tendendo o outro, e o segundo caminho, você já normalmente utiliza uma função, uma nova função, no caso aqui foi x ao quadrado. Observe bem a sua expressão original, aquilo que você quer tentar deixar, por exemplo, se é um expoente, tentar deixar os expoentes todos iguais. Qual tem o menor expoente? Aqui é o y. Então, eu vou fixar o y. Se o menor expoente fosse x, eu ia fixar o x sendo a minha potência. Eu posso adotar no primeiro caminho, fixar se o y é igual a 0 e o x tendendo a 0. E aí depois eu fixava o x e adotava o y tendendo a 0. Se aqui, por exemplo, o menor expoente fosse do x. Tá bom? Então, o teste desses caminhos, ele é louvável para provar que o limite não existe. Basta você encontrar o limite desses dois caminhos diferentes, que esse limite do ponto